Com estimativa de 4 bilhões de pessoas vivendo em áreas com risco de infecção pela dengue, com 390 milhões de casos por ano sendo registrados no mundo, a dengue afeta cerca de 128 países no mundo, sendo a região das Américas uma das principais, se disseminando de forma cíclica. No Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada desde 1986, registrando epidemias em muitos momentos com níveis elevados de casos notificados dessa doença, que faz parte de uma das maiores doenças virais que atinge o Brasil, as febres hemorrágicas, sendo a dengue a mais comum e temida delas. Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos conhecer mais sobre a dengue, que junto com a febre amarela e a malária é uma das que mais matam no mundo. Vamos conhecer os sintomas, como diagnosticar, como tratar e prevenir. Antes, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, que falam de detalhes que vocês não encontram em outro lugar, porque aqui é o melhor canal nerd da internet. Vamos descobrir por que a dengue é tão importante. Vamos lá! O que é dengue? A dengue é causada por um arbovírus, que são os vírus transmitidos por artrópodes, como os mosquitos. O vírus tem 5 tipos diferentes: o DEN 1, o DEN 2, o 3, o 4 e o 5. Atualmente, no entanto, apenas 4 sorotipos circulam no Brasil, intercalando-se nas epidemias. A dengue é uma doença infecciosa, febril, aguda, que pode se apresentar de forma leve ou grave, dependendo de alguns fatores, entre eles o tipo de vírus envolvido, se a pessoa já teve infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais, como doenças crônicas, diabetes, asma brônquica, anemia falciforme, etc. E qual é o organismo envolvido e como é transmitido? O vírus da dengue pertence à família dos flavivírus. Se vocês têm dúvida o que é isso, nós temos um vídeo especial sobre vírus, depois vão assistir lá. Fala tudo sobre os tipos de vírus e nesse vídeo nosso tem tudo. Bem, esses vírus são transmitidos principalmente pelos mosquitos Aedes aegypti. O que chama atenção é que apenas as fêmeas são as transmissoras. O macho não suga sangue, ele apenas suga seivas de plantas. Então apenas as fêmeas são responsáveis pela transmissão. Então, Aedes aegypti, o mesmo mosquito safadinho que também é responsável pela transmissão de chikungunya, febre amarela e zika. Não há transmissão pelo contato direto com o doente, ou pelas suas secreções, nem por meio de fontes de água ou alimento. E quais são os sintomas? Os primeiros sintomas aparecem de 4 a 10 dias depois da picada do mosquito infectado. A doença começa bruscamente e se assemelha a uma síndrome de gripe, uma síndrome gripal, caracterizada por febre alta, fortes dores de cabeça e nos olhos, além de dores musculares e nas articulações. O aparecimento de manchas vermelhas na pele também pode aparecer com bastante coceira. Casos mais chamativos têm sangramentos, como no nariz ou gengivas, principalmente, além de dor abdominal e pode ser intensa e vômitos. Inclusive, esses podem ser sinais que podem indicar alarme para a dengue hemorrágica. Deve-se bastante cuidado com esses sintomas. Portanto, na fase crítica da dengue, geralmente entre o 3º e o 6º dia, após o início dos sintomas, podem surgir manifestações clínicas, sinais de alarme, podem indicar complicações da doença. Aí sim, ela será chamada de dengue grave, que era conhecida anteriormente como dengue hemorrágica, que aparecem devido ao aumento da permeabilidade vascular, ou seja, porosos. Isso vai fazendo com que haja perda de sangue ou de líquido dos vasos, com perda de plasma, que é o líquido do sangue, o que pode levar, inclusive, ao estado de choque, de colapso no corpo. Todos os 4 sorotipos de dengue podem produzir formas também assintomáticas, ou seja, formas sem sintomas, ou formas leves também. Isso não tem diferença entre os sorotipos. Uma proporção de casos que têm infecção subclínica, ou seja, que são expostos à picada do mosquito, mas não se apresentam com sintomas clínicos, chega a acontecer de 20 a 30% das pessoas que são infectadas. Porém, a maior parte das vezes, os quadros mais graves geralmente acontecem após a 2ª ou 3ª infecção. Uma infecção curada de dengue confere ao paciente imunidade contra o tipo de vírus responsável, ou seja, se ele teve infecção pelo tipo 1, vai gerar imunidade contra o tipo 1, mas não contra o tipo 2. Então, em tese, a pessoa pode pegar 4 vezes dengue, sempre com risco de, nas próximas, serem mais graves. É importante procurar orientação médica ao surgir os primeiros sintomas, pois as manifestações iniciais podem ser confundidas com outras doenças.
doenças, desde uma gripe, nos casos mais leves, até febre amarela, malária ou leptospirose. Então, como é feito o diagnóstico, se é tão difícil diagnosticar só pelos sintomas? O exame para confirmar depende muito da fase da doença. Nas fases iniciais, é usado bastante o NS1 e depois, na fase após o 5º dia, o anticorpo IgM. O NS1 é uma glicoproteína que está presente em altas concentrações no soro sanguíneo de pacientes infectados por vírus da dengue. Dessa forma, elas podem ser detectadas logo após os sintomas terem surgido e, portanto, antes do aparecimento de anticorpos específicos contra o agente infeccioso. Independente do método utilizado no exame, a capacidade de detectar maior do exame ocorre no 3º dia de febre, com declínio progressivo até o 5º dia, sendo geralmente negativo a partir do 7º dia, quando se inicia a produção de anticorpos e a neutralização do antígeno, que é a proteína do vírus. Diante disso, quando o NS1 está ausente, e mesmo assim existe suspeita clínica, o indivíduo deve realizar a sorologia para dengue, para detectar a pesquisa de IgM, que é um tipo de anticorpo, principalmente após o 7º dia. Esse anticorpo contra o vírus da dengue está presente no sangue, mas esses tipos de exames não detectam o sorotipo, ou seja, se é dengue 1, tipo 2, tipo 3. Para saber disso, teria que fazer um estudo por método de biologia molecular, o que não é realizado na maior parte das vezes, só em situações específicas pelo Ministério da Saúde. E como tratar? Todos os pacientes com suspeita de dengue, pois a evolução não é possível predizer logo no início, devem procurar tratamento médico, onde algumas rotinas de exames devem ser realizados para acompanhamento. Em geral, além dos exames clínicos, físicos no paciente, para ver os sinais de alarme, é realizado o exame do hemograma, que em casos mais graves pode ocorrer aumento do hematócrito, que o sangue está mais concentrado quando ele aumenta, e as plaquetas, que podem baixar nesse caso, que são estruturas celulares que, quando estão baixas, aumentam a chance de sangramento. Além disso, outros achados podem acontecer, como leucócitos baixos, nesse exame. Não existe tratamento específico para a dengue. Os cuidados terapêuticos consistem em tratar os sintomas e combater a febre e a dor, além de hidratação. A hidratação oral, principalmente nos casos mais leves, é feita com água, soro caseiro, água de coco, e nos casos que são mais significativos, é feita uma hidratação venosa, ou seja, pela veia, dependendo da fase da doença, sendo essa a medicação fundamental na maior parte dos casos. Não deve ser usados em nenhuma situação medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, que é o AS, e também evitar anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, como o Voltaren, como o nimesulida, pois podem aumentar o risco de hemorragias. Nos casos graves, como eu falei, é realizada hidratação por via intravenosa, que é feita com uma combinação de soro fisiológico e glicosado, ou com Ringer, que também é um tipo de soro. O atendimento rápido para esses casos e a identificação dos sinais de alarme ajuda a diminuir bastante o risco de letalidade. E como se prevenir? A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixa d'água, tambores, lá tudo que possa reter água nos períodos de chuva. Hoje em dia, além da vacina Dengvaxia, que era uma vacina que só podia ser aplicada em pessoas que já tinham tido a infecção da dengue, nós temos hoje a Qdenga, que é uma vacina composta por vírus vivos atenuados da dengue, fazendo o organismo ter uma resposta imunológica contra os 4 tipos de dengue. Esse tipo de vacina é aplicado apenas dos 4 aos 60 anos de idade, tendo uma dose inicial e um reforço após 3 meses. Essas são as medidas. Além disso, os repelentes, não pode esquecer disso também. Gostaram de saber mais sobre a dengue? Uma doença que pode ser controlada com a ajuda de todos. Falando em vírus, assistam outros vídeos que fizemos sobre vírus, sobre vacinas, e se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem com todo mundo, cliquem na notificação para saber de mais vídeos do canal. E esse é o canal Nerd Tudo! Valeu!